Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Fique aqui até o final, porque nós aprendemos lições maravilhosas. Não fique um pedacinho só. Vamos ficar até o final escutando a palavra de Deus, porque tem lições maravilhosas. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para pedir a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Querido Pai Celestial, neste momento vimos teus filhos humilhados, para te rogar o perdão dos nossos pecados, para te agradecer pelas bênçãos recebidas e para te pedir a sabedoria que vem do alto, a unção do teu Santo Espírito, para poder entender a tua palavra, não como nós queremos, mas sim como tu queres, Pai. Fica conosco, sendo nosso mestre, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora sim vamos analisar a nossa lição com o título Perdão e Hospitalidade. E vamos para a nossa introdução que nos diz: aquele que não perdoa constrói o próprio conduto, obstrui, o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Não deve pensar que, a menos que os que nos prejudicaram confessem o mal, estamos justificados para privá-los do nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, de humilhar o coração pelo arrependimento e confissão. Mas cumpre-nos, porém, tem espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós. Quer confessem, quer não as suas faltas, nós devemos ter compaixão para com eles. Não devemos acariciar nossos ressentimentos, simpatizando com nós mesmos pelos males que nos são causados. Mas como esperamos que nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos os que têm nos feito mal. Creio que é clara esta nota. Se nós queremos ser perdoados, devemos perdoar, mesmo que eles não nos peçam perdão. É fácil? Não é fácil, mas se nós perseveramos na comunhão com Deus, com certeza Deus pode tirar todo o ressentimento, todo o ódio, toda a mágoa, toda a falta de espírito de perdão. Se nós pedirmos a Deus, Ele pode tirar tudo isso do nosso coração. Vamos para a primeira pergunta. Que pecado grave a concubina de um levita cometeu? Quando ele soube dessa infidelidade, o que ele fez? Juízes, capítulo 19, versículo 1 até o 4 nos diz: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa do seu pai em Belém de Judá e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme ao seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai e, vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. Então, que pecado grave a concubina de um levita cometeu? Ela adulterou contra ele. Quando ele soube dessa infidelidade, o que ele fez? Ele, primeiramente, na verdade, para ele ir atrás dela,
ele tinha que ter perdoado no coração, porque se ele estivesse magoado, com raiva dele, ele não iria ir atrás dela. Então, ele praticamente a perdoou no seu coração e foi atrás dela para lhe falar ao coração e para trazê-la de volta. A notinha nos diz: quantas vezes sentimos que fomos tratados injustamente, que coisas foram ditas a nosso respeito que não eram verdadeiras e que fomos colocados em uma luz falsa diante dos outros. Quando somos assim provados, precisamos manter estrita guarda sobre nosso espírito e as nossas palavras. Precisamos ter o amor de Cristo para que não nutramos um espírito implacável. Não pensemos que a menos que aqueles que nos prejudicaram confessem seus erros, estamos justificados para reter-lhes nosso perdão. Não devemos acumular nossas queixas, guardando-as em nossos corações, em nossa mente, na verdade, né? Não devemos guardar isto no nosso coração até que aquele que consideramos culpado tenha humilhado seu coração pelo arrependimento e confissão. Quando somos insultados, quão forte é a tentação de insultar em troca, mas ao fazer isso, nos mostramos tão maus quanto o insultador. Se nós fazemos o mesmo, então estamos nos colocando a par, estamos sendo iguais. Quando tentados a insultar, enviem, diz o Espírito de Profecia, a oração silenciosa para que Deus lhes dê a sua graça e mantenham a língua em silêncio, os lábios fechados. Este levita da nossa história, ele poderia ter feito isso que diz aqui, se sentir magoado, tratado injustamente, porque realmente ele foi tratado injustamente, né? Aquilo ali a mulher dele não deveria ter feito, mas ele esqueceu aquilo e foi atrás dela, foi trazê-la de volta. Quantos de nós fazemos isso? Quando as pessoas nos ofendem, por eles já não querem, às vezes a pessoa ofende e ainda como que se ela fosse ofendida. Muitas vezes acontece que ela nos faz o mal e ela que fica brava, não quer nem falar com a gente. Não sei se já aconteceu com você alguma vez isso, mas comigo já aconteceu. E o que acontece? A gente vai lá, dá um bom dia, como se não tivesse acontecido nada, uma boa tarde. E aí a gente começa, se a pessoa nos pergunta alguma coisa, a gente responde, faz de conta que não aconteceu nada. Isso é tão bom, perdoar e esquecer as ofensas. Assim como nós queremos que Deus nos perdoe, nós também temos que aprender a perdoar. Jesus, ele foi insultado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi crucificado e na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele que foi perfeito, que não fez nenhum pecado e foi tão maltratado, ele perdoou. Por que nós não iríamos perdoar? Pergunta número 2. Hospitalidade e espírito cristão. Que calorosa recepção o pai da menina deu ao seu genro traído, que buscava reconciliação com a mulher? Juízes capítulo 19, versículo 8 e 9 diz: E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração, e detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e a seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada, levantando-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Na verdade, a resposta desta pergunta número 2 está na parte do versículo anterior, que vimos já na pergunta número 1, e parte neste versículo que nós acabamos de ler.
A pergunta é: que calorosa recepção o pai da menina deu ao seu genro traído, que buscava a reconciliação com a mulher? Ele o recebeu muito bem. Ali diz no versículo anterior, e seu sogro, o pai da moça, o deteve, ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, passaram ali a noite. Inclusive aqui nos versículos dessa pergunta número 2, a gente viu que aquele homem já queria ir embora, mas o sogro ainda o detinha: não, fica mais um pouquinho. E depois, para quem lê totalmente a história, ele deteve ele mais uns não sei quantos dias aí na casa dele. Então quer dizer que ele foi bem recebido. A notinha nos diz: Jesus nos deu um exemplo para que lhe seguíssemos os passos e manifestássemos compaixão, amor e boa vontade para com todos. Cultivemos um bom espírito, o espírito de paciência, de terno e compassivo amor. O Senhor se compraz em conceder suas bênçãos sobre os que o honrarem, que lhe reconhecerem a misericórdia e mostrarem que apreciam o amor que lhes tem, manifestando as mesmas benignas características para com os que os rodeiam. Assim como Jesus amou e perdoou, Ele quer que nós também mostremos isso aos nossos semelhantes: amor, paciência, compaixão, perdão. Pergunta número 3. Onde o levita propôs hospedar-se no caminho de volta para a sua casa? Juízes 19:10 até o 12 nos diz: porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantando-se partiu e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe o Senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá, que já era parte do povo de Israel. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pergunta: onde o levita propôs hospedar-se no caminho de volta para casa? Ele propôs hospedar-se em Gibeá. O moço lhe disse: vamos ali para aquela cidade dos Jebuseus, que não eram parte do povo de Israel. Aí ele disse: não, a gente não vai ficar em nenhuma cidade estranha, vamos passar até Gibeá. Por isso a relação com Salmos 1:1, que está dizendo que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque este homem, pensando logicamente, ele disse: melhor eu vou para uma cidade onde as pessoas têm um temor de Deus, onde é parte do povo de Deus, do povo de Israel. A notinha nos diz: em nossas instituições, onde muitos trabalham juntos, bem grande é a influência dos companheiros. É natural buscar companheirismo, todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade, será o grau da influência exercida pelos amigos uns nos outros, para bem ou para mal. Todos serão amigos e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e convívio. Talvez a influência seja inconsciente,
todavia não será menos poderosa. Cuidemos, portanto, do que nós falamos ou fazemos, porque a nossa influência é muito forte para com as outras pessoas. Cuidemos também do tipo de amizade que nós temos, com quem nos amistamos, porque as outras pessoas, elas têm uma influência muito forte sobre nós, assim como nós podemos ter para elas. Pergunta número 4. Embora fossem israelitas e vissem os viajantes na praça, o que os habitantes de Gibeá se recusaram a fazer? Juízes 19, 13 até o 15 nos diz: Disse mais a seu moço: Vamos e cheguemos a um daqueles lugares, passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Era a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Que interessante! Então, embora fossem israelitas e vissem os viajantes na praça, o que os habitantes de Gibeá se recusaram a fazer? Se recusaram a ser hospitalários, se recusaram a recebê-los em casa, sendo que eles eram do mesmo povo. É como por dizer, irmãos de outra cidade vêm para a cidade onde nós estamos e não tem onde possam passar a noite porque não tem algum irmão que possa recebê-lo em sua casa. Será isso certo? Será que estamos sendo hospitalários? Irmãos, eu conheci lá em Madagascar um grupo de irmãos que tinham sido educados por um ministro, que eu gostei muito que ele tinha ensinado para eles, e era a hospitalidade. Eles aprenderam muito bem. As casas deles eram tão pequenininhas, pareciam caixa de fósforo, como dizem aqui no Brasil, kitnet, onde tem somente um lugar para a cozinha e um quartinho. E no entanto, se vinha o pastor com a sua família, eu e as minhas filhas, o meu esposo, fomos hospedados nessas casas pequenininhas. Às vezes eles se juntavam ou colocavam algum colchãozinho na cozinha, algum lugar, e nos deixavam a cama grande para que nós pudéssemos dormir. Então, mesmo que a casa deles era tão pequenininha, eles eram hospitalários. E isso é a lição que nós temos que aprender. Nós devemos ter esse espírito de hospitalidade. Porque muitas vezes nós ainda tendo casa maior, tendo às vezes quartos, não convidamos aquelas pessoas que vêm de outros lugares, que não têm casa nesse lugar, para hospedá-los, porque é algo muito bom, é algo que nós devemos aprender, a hospitalidade. A notinha nos diz: estou familiarizada com pessoas que fazem elevada profissão de fé, cujo coração está tão encerrado no amor próprio e no egoísmo, que não podem apreciar o que eu escrevo. Pensam apenas na própria vida e vivem só para si mesmas. Sacrificar-se para fazer bem aos outros, prejudicar-se para beneficiar outros, para elas está fora de cogitação. Não tem a mínima ideia de que Deus requer isso delas. O eu é seu ídolo. Preciosas semanas, meses e anos passam para a eternidade, mas não tem no céu nenhum registro de atos bondosos, de sacrificarem-se pelo bem de outros, de alimentarem um faminto, vestirem um nu ou acolherem um estrangeiro. Se soubessem serem dignos todos quantos procuram partilhar sua liberalidade, então talvez fossem induzidos a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas
mas a virtude em aventurar alguma coisa, talvez hospedemos anjos. Às vezes é difícil a gente fazer o bem, mas vale a pena fazer o bem. Como diz aqui na última parte da nota, mas a virtude em aventurar alguma coisa, talvez hospedemos anjos. Não podemos nos encerrar no próprio eu, na nossa própria vida, somente pensando em nós, e aumentamos, e às vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho as coisas porque eu trabalho muito, então o dinheiro é meu, então aumenta as suas coisas. Eu vejo que tem pessoas que já têm casa, compra prédio, compra carro, compra não sei o que e mais, e vai aumentando e nunca se sentem satisfeitos com continuar aumentando sua riqueza, no lugar de colaborar com aquelas pessoas que talvez também trabalham duro, mas não têm essa facilidade de ganhar dinheiro como outras. Nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas, ser bondosos, ser compassivos, ajudar aqueles que têm menos do que nós. E todos temos algo para dar, mesmo o mais pobre. Eu explicava hoje para minha filha, talvez você não tenha dinheiro para dar, mas se você está sentada num ônibus e tem uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de um lugar para sentar, você que é mais jovem pode se levantar e dar um lugar para ela. Isso também é hospitalidade, isso é bondade, isso é amor, isso é sentir compaixão pelos outros. Não sempre ficar pensando somente em nós mesmos. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos hospitalários e pensemos sempre nos outros. Vamos para a pergunta número 5. A gentileza de um estranho. Pergunta número 5. Quem em Gibeá viu os viajantes e se interessou por eles? Vamos ler aqui o nosso versículo que diz em Juízes 19, versículo 16 até o 19. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele os olhos, viu este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então não era que as pessoas precisavam ser muito bondadosas, simplesmente oferecer a casa. Ele tinha tudo que precisava, mas mesmo assim ninguém o recebeu. Vamos ver aqui então a resposta. Diz: quem em Gibeá viu os viajantes e se interessou por eles? Um ancião que não era dali, ele era de outro lugar, mas estava aí em Benjamim, em Gibeá, na verdade, que era de Benjamim, habitando ali. A notinha nos diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Essas palavras não perderam nenhuma força através do tempo. Nosso Pai Celestial ainda continua a pôr no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas, e os que aproveitam essas oportunidades encontram grande regozijo. A felicidade não está em amontoar, eu ter casa, já tenho outra casa e outro carro e outra coisa. Não, aí não está a felicidade. O regozijo está quando você se sente útil, quando você está ajudando os outros. Se abrires, diz a palavra de Deus, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia.
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que lindo! O regozijo, a felicidade em ajudar os outros. Pergunta número 6. Como os israelitas estrangeiros que viviam em Gibeá interagiam com os viajantes? Juízes 19, versículo 20 e 21. Então disse o ancião: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa e deu pasto aos seus jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Que lindo! Este ancião, ele recolheu-os em casa e disse: se alguma coisa te faltar, fica ao meu cargo, mas somente não passes a noite na praça. A notinha nos diz: a seus fiéis servos hoje Cristo diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Nenhum ato de bondade manifestado em seu nome deixará de ser reconhecido e recompensado. E no mesmo terno reconhecimento, Cristo inclui o mais fraco e mais humilde da família de Deus. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, diz ele, a um destes pequenos, os que são como crianças em sua fé, em seu conhecimento de Cristo, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que maravilha! Mesmo que às vezes não percebamos, tudo que nós fazemos a outros é como se os estivéssemos fazendo para Jesus. Jesus mesmo disse: tudo que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Exemplos para hoje. Pergunta número 7. Por que as escrituras sagradas registram tais acontecimentos, bem como os mais tristes que são encontrados no restante de Juízes 19? Qual é o propósito deles hoje? Vamos ver em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5 até o 8. Diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Então, porque as escrituras sagradas registraram tais acontecimentos, bem como os mais tristes que são encontrados no restante de Juízes 19, foram como exemplos para nós, para que não façamos as coisas ruins que eles fizeram, porque aqui o versículo está dizendo que a maior parte deles ficou prostrada no deserto. Em outras palavras, não entraram à terra prometida, porque não quiseram ouvir nem obedecer a palavra de Deus. Aqui a maioria, essa tribo de Benjamim, os que habitavam em Gibeá, não eram hospitalários. Porém, este ancião, que era um estrangeiro, ele sim foi hospitalário. Como estamos sendo nós, como este ancião estrangeiro? Ou estamos sendo como os benjamitas, que somente pensavam em si mesmos e não pensavam nos outros, que não pensavam em ser hospitalários? Qual é o propósito desses exemplos hoje? De que nós possamos tomar esses exemplos e não fazer como eles fizeram. A notinha da última pergunta nos diz: o Senhor escolheu para si aquele que é piedoso. Essa consagração a Deus e a separação do mundo é clara e positivamente ordenada em ambos os testamentos.
Há um muro de separação que o Senhor mesmo estabeleceu entre as coisas do mundo e as coisas que ele escolheu do mundo e santificou para si. A vocação e o caráter do povo de Deus são peculiares. Suas perspectivas são peculiares e essas peculiaridades os distinguem de todos os outros povos. Todo o povo de Deus na terra é um corpo, desde o princípio até o fim do tempo. Ele tem uma cabeça que dirige e governa o corpo. A mesma imposição feita ao antigo Israel pesa agora sobre o povo de Deus. Serem separados do mundo. O grande líder da igreja não mudou. A experiência dos cristãos nestes dias é muito semelhante às viagens do antigo Israel. Será que nós estamos colocando em prática os princípios de Deus na nossa vida ou estamos imitando o mundo? Especialmente falando aqui no sentido de hospitalidade, de amor, de bondade, do trato que nós temos para com outras pessoas. Também, por exemplo, quando existem congressos onde nos reunimos com outras pessoas, às vezes somente nós, os nossos amiguinhos, as nossas amizades, estamos ali pendentes, estamos no grupo e muitas vezes visitas que vêm de fora, que vieram convidados por alguma outra pessoa, nós ignoramos, deixamos de lado e sempre estamos no nosso grupinho. Mas temos que aprender. Não que não possamos estar juntos, mas devemos incluir aquelas pessoas que não estão acostumadas conosco, que ainda não são parte do nosso povo. Temos que ser bondosos, temos que ser amáveis, falar palavras de ânimo, de carinho, nos familiarizar também com essas pessoas, que elas se sintam parte da família espiritual. Queridos irmãos, que Deus possa nos ajudar através desta lição, para que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, esse amor próprio possa sumir da nossa vida e o que possa reinar no nosso coração possa ser o amor de Cristo. Vamos pedir isso em oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua presença e te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes temos nos comportado como o povo de Benjamim, o qual, Senhor, não foi hospitalário com este casal. Querido Deus, dá-nos senso de responsabilidade com a nossa fé, que sejamos hospitalários, que sejamos amorosos, bondosos, que sejamos mostrando ao mundo o teu amor, porque somente quando tu estás na nossa vida podemos demonstrá-lo. Fica conosco, Pai, e abençoa cada pessoa que ouve este tema. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, que a paz de Deus seja com todos. Amém.